Queridos irmãos, queridas irmãs, retornando ao capítulo 5º, do Evangelho segundo o Espiritismo, e dando-se sequência ao tema: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Como nós estávamos comentando, nós vamos ler a mensagem, um trechinho. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Isso é relativo, viu? Às vezes as pessoas pensam assim, mas às vezes a pessoa depois de 2 anos pode ir lá ressuscitar, melhorar. Não, isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Mas aqui está sendo dito no sentido duplo, que é Deus dando a esse moribundo, a esse enfermo, a oportunidade de passar por esse processo, de prova e de expiação, já que esse processo todo encontra-se inserido na tua programação reencarnatória, porque ele fez no passado por merecer, nesta existência, passar por tudo que está passando. Então, ele passando por tudo isso com resignação, com aceitação, com humildade, e com toda a tua família o ajudando, então é natural que depois desta vida, numa outra existência, ele vai ter ideias diversas das que tinha. Ele vai ser um novo homem, sabe? Lapidado, purificado, porque ele resgatou os débitos que ele trazia com ele de vidas passadas. Aí muitas pessoas dizem assim, mas para Deus nada é impossível. Ora, queridos irmãos, eu posso dizer para vocês que para Deus de fato nada é impossível. Mas você pode pensar o que você quiser, é um direito teu. Mas o dia que Deus curar uma pessoa, ele deixa de ser Deus. Você pode pensar o que você quiser, é um direito teu. O dia que Deus livrar a pessoa de seja lá qual o mal, ele deixa de ser Deus. O dia que Deus livrar a pessoa de um câncer, de um HIV, de um infarto ou de um derrame, ele deixa de ser Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E amor, ele não pune, e sim dá oportunidade de que o indivíduo, por si só, através da oportunidade que ele concede de retornar ao corpo físico através da reencarnação, quita perante a providência divina os débitos que ele em vidas passadas contraiu, desrespeitando e andando na contramão das leis divinas. Então não é Deus que nos cura, queridos irmãos. Vamos aprender a raciocinar. Não é Deus. É o merecimento. É a fé nossa. É o nosso merecimento, é a nossa fé, é o nosso esforço, é o nosso empenho, é a nossa melhora, é a nossa reforma íntima, é a nossa reforma moral, é a nossa mudança de hábito, de comportamento.
é a nossa resignação, é a nossa humildade. Porque Deus deixa de ser Deus a partir do momento que, sabendo que eu matei 10 pessoas em vidas passadas e que naquele momento ali eu me encontro como um moribundo, ele apiada-se de mim e vem, passa a mão. Deus, viu? Não estou falando de Jesus, não. Porque muitos confundem Jesus com Deus e Deus com Jesus, por causa da Santa Trindade, Santíssima Trindade, que isso aí é tudo história da carochinha. A partir do momento que Deus vem, passa a mão ali sobre mim e retira aquele câncer, retira aquele traumatismo craniano, sabendo que aquela situação ali encontra-se na minha programação reencarnatória e que foi programado pelos reencarnacionistas e que foi até pedido por mim para que eu passasse por todo aquele processo naquela existência, e que ele vem e ignora a minha programação reencarnatória, ele ignora os programacionistas, os programadores das reencarnações, e vem, mete a mão e tira o câncer de mim, e deixa de ser Deus. O que ele pode fazer, mas ele não faz, porque ele é justiça. Deus é justiça de amor. Nós passamos pelo que passamos porque nós plantamos. Deus é inatingível. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pode ficar difícil para você entender essa questão, mas eu não posso deixar de dizer também. Então, nós temos que parar e raciocinar de que quem nos cura não é Deus, não é Jesus, não é Nossa Senhora, não é o santo fulano de tal, santo fulano de tal, santo fulano de tal. Não, é o nosso merecimento, é a nossa fé, é a nossa mudança de moral, de comportamento, é a nossa transformação íntima, constantemente. Agora, queridos irmãos, não é lá tão importante nos curarmos por fora. O câncer que o oncologista descobriu que se manifestou no meu corpo físico. A doutrina dos espíritos nos diz que é necessário cuidar do corpo e do espírito. Então, a partir do momento que o espírita, verdadeiramente espírita, descobre qualquer tipo de enfermidade, ele deve se submeter a todo tipo de tratamento na Terra, mas agir mentalmente com resignação, com aceitação, com humildade, entendendo que tudo aquilo ali faz parte da prova e da expiação, porque ele traz de vidas passadas a necessidade de passar por aquele processo para a autolapidação. E muitas pessoas, inclusive muitos espíritas, como eu já disse em vídeos anteriores, têm medo da morte. Espírita tem um medo da morte que vocês nem imaginam. Eu posso falar porque eu estou quase 35 anos nessa doutrina, eu já vi de tudo. Tem espírita que não passa a noite no velório com um cadáver. De medo do cadáver. Mas é interessante. Muitas pessoas, muitos espíritos, eles se preocupam, e muitas pessoas também se preocupam em ser curados por fora. Nós não temos que nos preocupar com a cura externa, e sim com a cura interna. Porque a enfermidade,
ela encontra-se no perispírito e no espírito que reflete no corpo de matéria. Então, o que adianta eu colocar um remendo novo numa calça onde o pano já está bem velho? A tendência é que daqui a alguns dias vai corroer o lado e aquele pedaço de pano que eu coloquei novo vai se soltar. Por que que existem as reincidências com relação às enfermidades? Porque o paciente tomou ali vários tipos de medicamento, quimioterapia, radioterapia e tudo quanto é outros medicamentos, que combateu fisicamente, aquele vírus do câncer ou de qualquer outra enfermidade. De repente, daí a alguns meses, ele começa a sentir mal novamente, vai ao médico, o médico lhe diz assim, dá-lhe aquela informação. Lamentavelmente eu tenho que te dizer, mas o câncer retornou e eu tenho algo mais triste ainda para te dizer, com grandes metástases. É lamentável, mas vamos lutar, batalhar. Aí daquela vez a pessoa não escapa. Por quê? Porque foi curado o corpo físico, mas não foi curado o perispírito e nem o espírito. O medicamento não atingiu o perispírito nem o espírito, atingiu só o corpo físico. E outra, atingiu o corpo físico, sabe? Curou o corpo físico e continuou o perispírito e o espírito enfermo? Não por um acaso também não, meu amigo. Para dar uma oportunidade àquela pessoa dele refletir e deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme e a avareza e passar a enxergar que Deus é maior, que leis nenhuma é maior que as leis de Deus. As leis aqui na terra são capengas, pobres. Por mais que nós necessitamos dela, mas são leis que você pode retirar churume delas também. A lei do homem, você retira churume. Aí o que acontece? A pessoa recebe aquela cura para que ele se desperte, para que ele se renove, ou se renova, através da transformação moral, através da caridade, através da humildade. Mas aí quando ele se vê curado, meu amigo, sabe o que ele faz? Que o quê? Que Deus o quê? Que merecimento o quê? Vão todos para a casa da carochinha. Eu não tenho o dever de ajudar instituição nenhuma. A pessoa volta a beber, volta a fumar, sabe? É um assunto muito breve. Eu tenho um amigo que gastou mais de 500 mil reais para curar um câncer nos rins. Só que ele não conseguiu na medicina, foi conseguir no tratamento espiritual com o professor. Foi dado-lhe uma nova oportunidade. Foi ao oncologista, constatou que realmente ele não tinha mais câncer. Para comemorar, sabe o que ele fez? Ele foi para uma casa de prostituição e se trancou lá durante uma semana. Queridos irmãos, eu não estou falando aqui mentindo, porque tudo que eu falo eu provo. Eu não ia colocar minha cara aqui a tapa para servir de palhaço, não. Uma semana de orgia, comemorando a recuperação do câncer. Recuperando a saúde, aliás. 15 dias depois daquela semana de orgia, ele sentiu uma febre, voltou ao médico, o médico já encaminhou ele para o hospital Sírio-Libanês em São Paulo, tá? 15 dias depois, ele saiu do hospital, sabe de que jeito?
com um paletó de madeira, deitadinho, peito todo tampadinho de flor, aquelas margaridas, aqueles negócios fedidos, aquelas flores fedidas, cravo fedido, e aquele paletó de madeira mais horrível. Porque paletó de madeira de pobre é bonito, que é simplesinho, mas de rico é horroroso, porque eles enfeitam tanto que fica parecendo um mausoléu da época dos sarcófagos dos egípcios, dos faraós. Então, olha a reincidência. E se ele tivesse trabalhado no caminho do bem? Foi uma oportunidade que foi dada a ele. Então, se você já recebeu esses tipos de oportunidade, não perca tempo, não. Se você já recebeu esse tipo de oportunidade, já se recuperou de alguma enfermidade alguma vez, independente de religião, querido amigo. Sabe por que independente de religião? Porque Jesus não deixou religião nenhuma. Religião é invenção do homem para ganhar dinheiro e para colocar cabresto na humanidade e realizar lavar cerebral na cabeça do pobre de espírito. Esse que não tem cultura, que não tem conhecimento, esse ignorante. Então, se você já recebeu essas oportunidades de cura, de se recuperar aqui na Terra, de alguma enfermidade, abrace a causa. Não busque religião, porque religião não foi algo criado por Jesus, isso é invenção do homem. Procure Deus, procure Jesus, procure Nossa Senhora. Procure Nossa Senhora, através da tua fé, através do teu amor, e agradeça constantemente. Mas não se preocupe também com a cura externa, não. Não se preocupe, não. Se preocupe com a cura interna, com a sua melhora espiritual. Sabe aquele teu familiar que está lá no hospital internado em coma? Dê graças a Deus, querido irmão, por ele estar naquelas condições. Nós sabemos que não é fácil. Mas tanto você quanto ele, todos nós fazemos parte de uma só família cósmica universal. E não é por um acaso que ele lá se encontra. Não é por um acaso que você está na família dele, passando por esse processo de provas e expiações. E lute até o fim. Seja quem for que esteja lá no hospital, em coma, lute quantos anos for preciso, mas nunca abandone o teu papai no leito de dor, de sofrimento. Nunca abandone a tua mamãe, nunca abandone o teu filho, o teu tio, tua tia, teu vovô, tua vovó. Nunca abandone. Assista eles até o momento em que o coração deles parar de bater. Naturalmente. Até o momento em que o tronco encefálico parar. Parar as funções encefálicas. Até o momento que os pulmões parar naturalmente. Ah, mas você anunciou aí que tem médicos que... Não, mas isso aí... O que eu quis dizer é com relação... Nós temos que entender que isso é psicologia dentro da precariedade de saúde que existe hoje na Terra. Porque muitos médicos fazem isso não é por maldade, e sim por falta de condições. A precariedade é muito grande. Tem médicos que trabalham em 2, 3 hospitais para poder conseguir manter a família. E enfermeiros também.
enfermeiros são os que mais trabalham e são os menos remunerados, os menos reconhecidos. E se nós formos analisar com todo respeito, 99% de um atendimento médico num hospital é realizado pelos enfermeiros. O trabalho do médico é apenas prescrever, não dizendo que não é importante, mas os enfermeiros da banhas, da alimentos, da medicamento, eles estão ali em cima daquele moribundo 24 horas. Então, o sistema único de saúde, principalmente no Brasil, é precário. Então, se nós formos numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, não é como numa cidade pequena não, queridos irmãos. Lá, as filas são imensas. Ah, mas isso é culpa do governo. Não é culpa do governo também, não. Você nasceu no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Você nasceu naquele lugar porque você tinha que passar por aquilo ali, por aquela precariedade. Você necessitava passar porque você não foi santo em vida passada? Ou você acha que você, como se diz, contribuiu com Hitler na época lá dos holocaustos, né? Vamos dizer, nas inquisições, né? Em outras guerras e tudo mais, e agora quer ser tratado no Sírio-Libanês, num HC em São Paulo, num São Luís, no Albert Einstein. Dá licença, meu amigo. Você tem que ficar realmente nos corredores dos hospitais. Ainda dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Porque você não está no corpo físico por merecimento. Você está no corpo físico por misericórdia. Você implorou para nascer, para poder quitar teus débitos do passado. Agora chega aqui e fica com churumelo. Erro médico. Fui maltratado, vou processar o médico, vou fazer isso, fazer aquilo. Não estou a favor de ninguém, não. Porque eu não ganho nada de ninguém. Mas o que é certo tem que ser dito. Fica com esse chorimelo. E esquece do que fez no passado. Foi um diabo em vidas passadas. Matou horrores de pessoas. Centenas, milhares de pessoas. Nas guilhotinas. Agora está querendo ser tratado no Albert Einstein. No Sírio-Libanês. Toma vergonha na cara, meu amigo. Agradeça a Deus a bezetacil, a penicilina, a dipirona que eles te aplicam e fica quietinho na fila, porque você calado já está estorvando o corredor dos hospitais. Calado, você já está estorvando. Agora imagine você falando. Aí não há Deus que aguenta. Parece que é com certa brutalidade, mas não é enérgico com amor, porque nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Que Deus nos ilumine. Mas vamos dar sequência em mais um vídeo.